Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando então na nossa última parte, nosso último vídeo dos procedimentos, de higiene brônquica. Até aqui a gente viu procedimentos relacionados, procedimentos convencionais, procedimentos mais atuais, mais contemporâneos, de higiene brônquica. E é importante a gente considerar desde então que cada um desses procedimentos tem indicações distintas. Alguns deles é para transporte desse muco, dessa secreção, outros são de fato para eliminação. Uns usam maior volume, outros menor volume, se é de secreção em vias aéreas mais proximais ou mais distais. Então é importante que a gente possa considerar todos esses aspectos quando for fazer a escolha, e também obviamente escolher de acordo com o perfil do nosso paciente. Essa última parte nós vamos ter então as técnicas um pouco mais novas, técnicas que são técnicas, procedimentos, alguns dispositivos que são utilizados, que foram desenvolvidos mais recentemente, e que precisam muitas vezes da cooperação do sujeito que está lá participando, do nosso paciente, tá? A primeira delas é a drenagem autógena. Então, essa técnica ela utiliza de inspirações e expirações lentas, de forma ativa, controlada pelo paciente. Ele vai trabalhar em torno do volume de reserva ex até o volume de reserva ins. Então, vai ter, gente, só para ficar claro, uma série de variações de volume, e essas variações é o tempo todo controlada pelo paciente. Então, de cara, já precisamos da cooperação do paciente. Então, como eu falei para vocês, essas técnicas mais modernas, elas são técnicas muitas vezes que são utilizadas com o paciente em casa, sem a supervisão do fisioterapeuta. Então, são técnicas que exigem do paciente conhecimento, cooperação, enfim, ação, tá bom? Essa técnica de drenagem autógena é uma técnica de mobilização, tá? Na verdade, ela envolve 3 fases, certo? Ela envolve 3 fases distintas, todas elas precisamos da colaboração do paciente. E aí, deixa eu só passar aqui, as fases, só para deixar claro para vocês, são as 3: deslocamento, coleta e eliminação de secreção. Então, na verdade, ela mobiliza a secreção da periferia até a sua eliminação. A técnica avisa isso, né? Então, o paciente ele pode estar tanto sentado como em posição de semi-Fowler, tá? Que é a posição de semi-sentado com inclinação de cabeceira. As mãos do paciente podem estar no tórax, em apoio, e às vezes, dependendo da circunstância, a gente pode ter a mão do próprio fisioterapeuta lá sobre o tórax do paciente. Por quê? Para a gente poder dar a propriocepção, dar o apoio para ele sentir os movimentos respiratórios. Geralmente, eu faço assim quando o paciente está aprendendo ainda a respeito do exercício, enfim. Quando ele está aprendendo ainda a ter sua autonomia e poder executar, eu geralmente coloco lá para fazer a propriocepção. Nem precisa ser a minha, a dele mesmo, para ele poder ir acompanhando os movimentos respiratórios. Então, as 3 fases, cada uma delas tem um objetivo: deslocar, a segunda é coletar e a terceira é eliminar as secreções, tá bom? Então, vamos mostrar aqui rapidinho para vocês. Então, esse gráfico aqui, ele mostra 2 aspectos. Primeiro, a respiração normal. Vocês viram isso, os volumes e capacidades respiratórias, né? O volume corrente, o volume de reserva ex e o volume de reserva inspiratória. Então, essa técnica, ela trabalha com volume corrente, ex, e volume de reserva ex, volume de reserva ex e volume de reserva ins. Tá? Então, trabalha com toda a capacidade vital do meu paciente. Como é que começa? A gente solicita que o paciente ele solte todo o ar, ele vai até o volume de reserva ex. Deixa eu pegar o meu cursor. E aqui, quando ele chega na expiração, a técnica começa agora.
eu peço que ele inspire profundamente, lentamente. A técnica é lenta, ele vai inspirar nessa primeira fase. Chegou nesse ponto, agora a gente começa. Expiração oral pela boca, solta o ar devagar, 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 devagar. Nessa primeira fase, a respiração dele, os ciclos, né, eles vão ficar abaixo do volume corrente. Esse intervalo aqui, gente, só para vocês verem, ó, é o volume corrente. Então, nesse intervalo aqui, é o intervalo que nós vamos trabalhar na primeira fase, geralmente é do volume corrente para baixo. Na segunda, do volume corrente, um pouquinho para cima. E na terceira, sempre acima do volume corrente, tá certo? Então, vamos lá. Na primeira fase, ele solta todo o ar pela boca, alcança volume de reserva ex, inspira pelo nariz, tá certo? Baixa o volume. Aqui a gente faz uma pausa inspiratória de 2 a 3 segundos dentro do volume corrente. Solta o ar até o volume de reserva ex, puxa o ar, não faz pausa, solta e puxa, não solta todo, gente, não vai até o limite, sempre deixando um pouquinho de ar, tá bom? Ó, fiquem atentos com relação a isso. Puxa o ar, de novo até o volume corrente, uma nova pausa, faz do mesmo jeito, a gente repete, gente, de 3 a 5 vezes, tá certo? Então aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Então, primeira fase, a gente vai trabalhar o deslocamento das secreções e a gente vai trabalhar em volume corrente um pouco abaixo do volume corrente. Na segunda fase, ele vai sair da primeira direto para a segunda. Então, ele soltou aqui, ó, inspira, já subindo um pouco mais. Do mesmo jeito, a pausa inspiratória, gente, ó. A inspiração é sempre nasal, tanto no deslocamento, como na coleta, como na eliminação. Ele inspira pelo nariz, solta pela boca, tá certo? E no caso dessa fase 2, que é a fase de coleta, ele vai respirar um pouquinho maior do que o volume corrente. Em todas elas, a gente faz pausas inspiratórias de 2 a 3 segundos, tá bom? Então, do mesmo jeito, repete 3 a 5 vezes, mantendo sempre volumes acima, não muito, mas um pouco acima do volume corrente. E a terceira fase é continuação, vai uma atrás da outra. É a fase que a gente vai incrementar um pouco mais o volume do meu paciente. Qual é a minha observação para vocês verem aqui? Vamos lá, acompanhem comigo. Na fase 1, a gente se mantém entre volume corrente e volume de reserva expiratório. Olha aqui, ó, volume de reserva expiratório, tá? Na fase 2, a gente mantém o mesmo intervalo. Volume de reserva, na verdade a gente amplia, né? Porque entra no volume de reserva ins, volume corrente, pega um pouquinho de volume de reserva ex. Então, pega os 3 níveis. Agora, na terceira etapa, gente, tem algo muito importante. Eu tenho que aumentar o volume. Então, eu inspiro acima do volume corrente, pauso 2 a 3 segundos, expiro. Olha a minha expiração, gente, qual é o limite? A minha expiração, ela limita-se dentro do volume corrente. Então, eu não solto todo o ar do pulmão. Eu não vou até o volume de reserva expiratório. Essa é a diferença. Então, ó, na fase de eliminação, que é a terceira fase, a gente inspira pelo nariz, alto volume, ou seja, vai no volume corrente, mais reserva inspiratória. Faço pausa, expiro oral dentro do volume corrente. Tá certo? Então eu vou repetindo isso algumas vezes. O importante, gente, é que eu consiga fazer as 3 etapas, as 3 fases, uma seguida da outra. Quando eu chego na terceira fase, se eu perceber que se o paciente perceber que está com desejo de tossir, se tem secreção chegando para ser eliminada, ele tem 2 opções. Como ele já está aqui em cima, ó, ele tem a opção de fazer já um huff de alto volume, né? Ou ele pode tossir, então ele tem as 2 opções. Ou ele faz um huff bem alto, ou ele tosse nesse momento. Caso ele não tenha interesse, recomeça. A gente vai começar novamente, baixa o volume,
médio volume, alto volume, baixo, médio, alto, certo? E aí, essa é a drenagem autógena, tá? O importante é fazer, dependendo, são 3 fases, cada fase ela tem uma importância, ela tem um objetivo: deslocar, coletar e eliminar a secreção, dá certo? A primeira fase ela trabalha com volumes mais baixos, a segunda com volumes mais moderados e a terceira com volumes mais altos. Quando termina a terceira, se o paciente tiver interesse de tossir ou fazer uma TEF, secreção estiver mais próxima, ele pode fazer não é a TEF, acho que até poderia ficar de outro modo, ele vai fazer um RUF, tá? RUF ou tosse na eliminação. Aqui tem algo importante, que é com relação à técnica, que a gente tem que ficar atento para ela não fazer errado, tá? A primeira coisa é que esse meu paciente, quando ele soltar o ar, é ideal que ele solte o ar pela boca, mas utilizando um bocal. Vamos lá. Professor, todo paciente deve usar um bocal? Eu vou dizer para você que não. Mas, se o paciente vai fazer em casa pela primeira vez, ou então eu estou em dúvida se ele está fazendo direitinho, ou para começar, para ensinar ele a técnica, eu posso fazer, eu coloco um bocal. Se eu tenho segurança no paciente, se eu vejo que ele está fazendo direitinho, ele não precisa mais de um bocal. Lembra que se a gente abrir a boca, um pouco mais aberta, com um bafinho, aqui tudo que eu falei para vocês lá do espelho, a gente consegue manter a glote aberta. Então, o uso do bocal, ele depende. Eu vou dizer assim, depende. Obviamente, se eu uso o bocal bem aberto, eu consigo garantir a glote aberta. Então, isso assegura a qualidade da técnica. Tá bom? Olha, na fase de eliminação, que é a terceira fase, eu tenho que lembrar de fazer inspirações lentas e profundas, porque eu tenho que aumentar o meu volume. É nessa fase 3, que eu estou me referindo. Eu tenho que fazer inspirações profundas e lentas, profundas e lentas, profundas e lentas. E por que é importante isso, gente? Para que a gente possa ter a expansão pulmonar, o aumento do volume, sem opressão, sem limitações com relação a isso, tá? Em todas as fases, a velocidade ao fluxo expiratório ele é controlado. Então, eu preciso controlar adequadamente todas as etapas, para que eu não solte o ar muito rápido, ou para que eu não puxe muito rápido. Eu tenho que tomar muito cuidado, principalmente ao fluxo expiratório. E também, gente, quando a gente solta o ar muito rápido, quando faz muito rápido, esse fluxo, esse pico de fluxo acelerado, isso pode gerar um fechamento precoce das vias aéreas. Então, não é por isso a técnica é controlada. Tanto essa quanto a próxima técnica são técnicas de controle, e é por isso que eu tenho que ter a colaboração muito boa do meu paciente. Caso contrário, é melhor não fazer a técnica, tá? A tosse ela deve ser reprimida durante as 3 fases. Então, como eu disse, ele só vai tossir ou tentar expectorar ao final da fase 3. E por que isso acontece? Cada uma faz uma sequência: coleta, deslocamento, coleta, eliminação. Se por acaso uma dessas fases foi interrompida por tosse, quer dizer que ele não pode tossir, bem, a gente tem que reprimir ao máximo a tosse. Mas se o paciente tossir, o que é que eu faço? Se ele tossir, eu tenho que voltar para o início, tem que voltar para a fase 1. E assim vai sendo, porque eu preciso carrear o maior volume de secreção, o maior volume de muco possível, tá certo? Então, após o processo, quando o paciente tiver secreções e vias aéreas mais superiores, mais proximais, aí sim, se ele não conseguir tossir, a gente vai estimular que ele faça um RUF de alto volume, tá certo? Porém, durante a realização das 3 etapas, não é indicado que esse paciente ele tossa. Ele aguarde um momento, sustenta, reprime a tosse o máximo possível para tossir no final da terceira fase. 5, com relação às repetições, são 4 a 5 repetições, cada uma das fases, sucessivamente sem intervalos. Então, o ideal é que tudo da drenagem, então a repetição várias vezes, dure em torno de 30 a 45 minutos, seja realizada 2 vezes ao dia, tá? Então, um tempo prolongado. Agora, eu vou dizer para vocês,
é uma das melhores técnicas que eu já vi com um paciente, de verdade. De o paciente fazer, dele conseguir realizar. Muito bom, gente, porque pega secreção periférica. A gente não consegue, vamos fazer a aspiração do paciente. Não é bem assim. A gente precisa centralizar a secreção, até para poder pegar pela aspiração, para tirar pela tosse. Então essa técnica é uma das boas técnicas. Essa é o ciclo ativo, só que essa aqui é mais organizada. Eu vou dizer depois por que o ciclo ativo é meio bagunçado. Essa daqui é bem mais organizada, tá? Então eu recomendo essa técnica, mas a gente precisa saber fazer para poder ensinar o paciente. Então aí vocês em casa tentem fazer a técnica do jeito que estava lá no slide anterior, parte a parte, primeira fase, 5 vezes, pausando na inspiração, expiração oral, mantendo a glote aberta, tá certo? Vamos fazer isso e aí vocês aprendendo, a gente ensina o nosso paciente para ele fazer. A drenagem autógena tem algumas indicações gerais, a gente já sabe que são pacientes hipersecretivos. Pode ser adulto, pode ser criança, só que a gente tem uma observação. O ideal é que seja acima de 5 anos. Por quê? Porque existe maior consciência do que está fazendo, tá certo? É indicada de fato para pacientes hipersecretivos que estão com secreções periféricas. Então, se eu precisar carrear lá de longe, da periferia do pulmão, é uma técnica excelente para isso, tá? Pacientes que são cooperativos, motivados, têm boa concentração, eles conseguem desenvolver muito bem sem gerar fadiga, tá? E os pacientes que não conseguem ter um controle adequado, eles podem de fato fadigar. E esse é um dos motivos que a gente tem que tomar muito cuidado com a indicação da técnica em casa, sem supervisão. Porque se o meu paciente não souber fazer, ele pode se complicar um pouquinho, tá bom? É contraindicado para pacientes instáveis hemodinamicamente, em pós-operatório, toracotomia ou laparotomia, doenças respiratórias agudas e pacientes que não têm cooperação ou não conseguem controlar bem a respiração, tá? Temos a drenagem autógena modificada. Gente, a diferença é muito pouca. Basicamente, essa pessoa aqui, ela não usa um bocal, ela não precisa ficar mantendo a glote aberta, tá? Mas, eles trabalham dentro dos percentuais de volume de reserva ins. Então, só para vocês verem aqui, eu tenho volume corrente, volume corrente, volume corrente. Então, ins, ex, ins, ex, ins, ex, tá? São normal. Esse é o volume de reserva ins. Tá aqui, volume de reserva ins e volume de reserva expiratório. Então, como é que é a técnica? A técnica vai trabalhar, gente, sempre aqui é a drenagem autógena modificada. Ela não tem fase 1, fase 2, fase 3. Ela é contínua. Nós temos uma fase única, portanto, que o indivíduo vai ficar respirando, vou dizer assim, as inspirações são sempre em volume de reserva inspiratório. Então, inspira, pausa 2 a 3 segundos, expira. É interessante dizer que as expirações, elas vão sempre trabalhar com volume de reserva expiratório. Então, o paciente vai terminar forçando um pouquinho a expiração. Então, solta um pouco o ar. E aí, gente, as inspirações, elas podem ser incrementadas, vão aumentando, depois elas voltam abaixo. Então, esse indivíduo ele vai fazer as mesmas pausas inspiratórias, a expiração é nasal ou oral, em nível de volume de reserva expiratório. Então, aqui a gente não tem aquela terceira fase que fica mantendo só em volumes mais elevados. E aqui, em qualquer momento, e esse é um outro diferencial, se o paciente tiver vontade de tossir, ele vai tossir, ele pode tossir, tá certo? Não tem problema, não tem limitação quanto à tosse, então ele não precisa restringir e reprimir a tosse. A técnica de drenagem autógena modificada, eu particularmente usei bem menos na minha prática, tá? Eu usei mais a drenagem autógena normal. Como nunca apliquei nos meus pacientes, ela é até mais fácil, tá, gente? Mas é porque a outra, ela consegue fazer toda uma sistemática que eu acho bem interessante, mas, enfim, fica aqui o registro para vocês e, de repente, utilizarmos com os nossos pacientes e ver, de repente, qual das duas é melhor. Uma única sugestão que também tem na literatura é a seguinte: quando eu vou começar a ensinar paciente controle respiratório, então veja só, essas técnicas que eu vou falar para vocês agora de drenagem autógena e as próximas,
principalmente a próxima, a gente precisa ter controle respiratório, tá? Se o meu paciente não tem controle respiratório a primeira vez, a literatura indica que ele trabalhe primeiro com drenagem autógena modificada para que ele tenha um primeiro contato com as técnicas de controle respiratório. Se o meu paciente já tem um controle respiratório, se ele consegue executar, ele pode seguir para a drenagem autógena normal e seguir sua vida. Mas a recomendação é que quando a gente percebe que o paciente não tem um bom controle, a gente volta para essa técnica aqui até ele conseguir. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma vez, acho que foi até foi em supervisão de estágio hospitalar, tinha uma aluna, eu não me lembro se o paciente tinha lesão medular, mas era no hospital e estava acamado. E eu lembro que a aluna, ele era traqueostomizado, foi bem complicado fazer com ele, mas ela falou: professor, acho que drenagem autógena vai dar certo. E eu desconfiei, porque na verdade a drenagem autógena, a traqueostomia, a glote está lá em cima, então ela fica sempre aberta, né? E eu fiquei pensando como é que ele iria controlar a respiração, mas gente, deu super certo, super certo. Essa aluna ficou com ele, acho que em torno de 30, 40 minutos, e ela fez só isso nesse dia, só drenagem autógena, porque estava bem hipersecretivo, e foi muito positivo. E outra coisa interessante é que durante a técnica a gente vai ficar fazendo a ausculta pulmonar, para poder verificar se modifica algo ou não, né? Ciclo ativo das técnicas respiratórias. É o famoso ciclo ativo, tá? Vamos lá. O ciclo ativo, gente, é uma combinação de técnicas que a gente trabalha com controle respiratório, respiração forçada, expansão pulmonar. O objetivo, como as outras, é fazer higiene brônquica, só que assim como a drenagem autógena, ela vai promover essa clearance, né, essa limpeza da periferia para o centro. Então é uma técnica também muito interessante de fazer higiene brônquica quando a ausculta me mostra que a secreção está na periferia. Então a gente consegue remover secreções sem gerar uma coisa que é negativa muitas vezes quando a gente está fazendo, por exemplo, tosse, é essa obstrução, é o fechamento dinâmico das vias aéreas. Então, ela consegue evitar esse efeito de obstrução do fluxo aéreo no paciente, e isso é um ponto muito positivo. Ela possui, de modo, para ser chamado de ciclo ativo, tem que ter as 3 etapas, ou os 3. Aqui eu coloquei fase, mas eu acho que eu não sei se eu deveria chamar de fase ou de exercício, sabe? Porque controle da respiração, expansão torácica e expiração lenta. Tem que ter essas 3 coisas para ser considerado, então, como ciclo ativo. Qual é o problema? Olha só, isso aqui é um exemplo de ciclo ativo. Exemplificação, tá até aqui, isso aqui é de um livro de respiratório. Exemplificação de uma versão do ciclo ativo das técnicas respiratórias. Eu já vou dizer para vocês de antemão. Quando você olha na literatura, ciclo ativo, você vai achar muita coisa diferente. Tipo assim, esse formato, outros formatos adoidados, certo? Por isso eu estou dizendo para vocês, para ser ciclo ativo, tem que ter, tá aqui, ó, controle respiratório, exercício de expansão torácica e técnica de expiração lenta. Para ser ciclo ativo, tem que ter essas 3 coisas. Ponto. Tem as 3 coisas? Tem, é ciclo ativo. Tá? É ciclo ativo. Se vai entrar um na frente do outro, se vai mudar a posição, se vai ser mais um, mais outro, não importa. Isso é ciclo ativo. Então, quer dizer para vocês que o importante do ciclo ativo é ter esses 3 componentes e que eles são formados ou construídos de acordo com várias circunstâncias. Primeiro, o paciente. Segundo, a sua experiência. Aliás, segundo, a doença. Paciente, eu digo cooperação, entendimento, essas coisas. Segundo, a condição do paciente, entre a doença, a condição clínica, etc. Você que é a habilidade de fazer e coordenar aquilo tudo com o paciente.
3 coisas básicas que eu acredito que é o que modifica a configuração do ciclo ativo, tá? Porém, eu vou apresentar para vocês um formato que eu faço com os pacientes e eu vejo que é interessante. Vamos lá. Primeiro eu vou explicar cada uma dessas etapas, tá bom? Controle da respiração. O que é o controle da respiração? Primeiro, relaxar a região torácica dos ombros. Ele tem que estar relaxado para fazer o controle. Ele vai respirar usando o tórax inferior. O que é isso, gente? Ele vai fazer uma respiração abdominal, uma respiração expandindo só a parte inferior do tórax. Inspira e expira no volume corrente. É a respiração basal, normal. Isso é controle da respiração. Então ele tem que saber o que é volume corrente, tem que saber respirar pelo nariz, inspirar pelo nariz, soltar pela boca, tem que saber relaxar a musculatura, ele tem que saber. Segunda coisa, o exercício de expansão torácica. É uma inspiração nasal lenta, já vou subir um pouco, ó, volume de reserva INS. Então já é uma respiração que eu puxo ar, seguro, 1, 2, 3, solto o ar pela boca até o volume corrente. Então, eu tenho um controle da respiração que trabalha dentro do volume corrente. Eu tenho o volume de reserva INS, que na verdade é exercício de expansão torácica. Eu subo, volume de reserva INS, desço até volume corrente, tá? E eu tenho as técnicas de respiração lenta, que é a técnica de baixo volume. Então, você vai inspirar nasal em volume corrente e vai soltar o ar com a boca aberta, né? Que é com a glote aberta, e vai soltar até o máximo volume de reserva INS. Então, gente, ó, controle respiratório. Deixa eu ver se eu tenho como mostrar aqui para vocês. Vou fazer aqui, ó. Ó, vamos fazer aqui, nada a ver com drenagem autógena, só para vocês verem o gráfico, tá? Controle respiratório, volume, expansão torácica, exercício de expansão torácica, vai até, olha, volume de reserva INS, tá? E no caso, eu não tenho aqui para mostrar. Dá para ver aqui, ó. E aqui eu poderia ser a fase de expiração lenta. Inspira em volume corrente, solta o ar até volume de reserva INS. Inspira volume corrente, solta o ar de reserva até a reserva INS. Então, gente, na verdade, o ciclo ativo ele vai misturar várias técnicas dentro dele, tá? Essa maneira que eu coloquei aqui para vocês é como eu sugiro. Bem, a literatura diz que você tem que fazer controle da respiração, exercício de expansão torácica e exercício e técnica de respiração lenta. Tem que fazer. Todas elas, outra coisa que a literatura diz, cada uma delas tem que ser feita, no caso de controle da respiração e exercício de expansão, deixa eu só ver, e exercício de expansão, ele tem que ser feito de 3 a 4 vezes. A técnica de respiração lenta, ela pode ser feita, 2 vezes. Então, a literatura já me diz um pouco sobre isso. Então, o que é que muda, gente? É essa ordem. Alguns, olha, coloca controle da respiração, expansão torácica, controle da respiração, expiração lenta, controle da respiração, expiração lenta, controle da respiração, Huff. Eu estou sugerindo aqui para vocês, controle da respiração, expansão, controle da respiração, expansão, controle, expiração lenta, controle, Huff, certo? Então, o modo como a gente faz, eu estou colocando para vocês o modo para que vocês tenham um padrão, tá? Mas isso aqui, obviamente, no dia a dia, na prática, a gente vai depender da situação do paciente. O que é que a gente tem que ficar atento? Primeiro, técnica vai rodar ciclo por 10 minutos. O paciente vai fazer de forma autônoma e segura em casa. Então, para eu liberar ele para fazer em casa, tem que ter segurança e ver se o paciente consegue fazer de fato, tá? Vamos lá. Interromper se o paciente apresentar tosse seca ou 1 ou 2 TEFs. Sem nenhuma modificação após 30 minutos. A técnica, ela dura 10 minutos, tá? Se o paciente ele tiver ainda 10 minutos, o paciente está lá ainda cheio de catarro, 12 minutos, o paciente cheio de catarro,
Quando é que... Aí eu posso continuar? Pode, desde que você veja que o paciente não está fadigando. Vamos lá, uma orientação importante. Se for em casa, não, diga ele, é 10 minutos no máximo, tá? 10 minutos no máximo em casa, porque está sozinho, eu não estou lá para ver. Comigo, a gente pode ir além, começar a ver se ele está... Primeiro, o paciente está só, ele está ainda secretivo, ele está conseguindo expectorar? Está. Então a gente segue. Até quanto tempo? Até 30 minutos, tá? O paciente começou a tossir, com 12 minutos o paciente começou a tossir seco. Não auscultei, ele está lá fazendo a respiração, porque ela não vai parar, ela não para, ela vai continuando. Meu paciente está com a ausculta limpa, não tem mais nenhuma alteração na ausculta. Nesses casos aí a gente para a técnica, tá certo? A técnica é para eliminar a secreção. Se não tem mais secreção para eliminar, a gente para. Se o paciente está cansado, a gente para. Limite 30 minutos, total, limite máximo 30 minutos, tá certo? Então são as orientações que eu queria passar para vocês sobre o ciclo ativo das técnicas respiratórias. É indicado para pacientes idosos, jovens, desde que estejam cooperando, né? Pacientes hipersecretivos, pode ser no pós-operatório, DPOC. Contraindicado para quem não coopera e quem está muito doente, tá? Porque talvez não consiga fazer o controle respiratório adequadamente. Outro tipo de técnica, na verdade é um dispositivo, é chamado de oscilação oral de alta frequência, OOAF. Esse equipamentozinho aqui é o famoso Flutter ou Shaker, tá? São as marcas. Então eles vão produzir fluxo expiratórios. Esses instrumentos eles usam pressão positiva expiratória. Olha que legal. Vai usar uma pressão positiva expiratória. E no caso desses instrumentos, desses dispositivos, é uma pressão oscilatória, ou seja, ela oscila. Essa pressão ela vai oscilando, ela é positiva e depois fica normal, positiva e baixa. E a gente vai trabalhando em cima disso. Então, é interessante que essa oscilação, olha só aqui, ó, aqui vai ficar a boca do sujeito, ele vai ter uma bolinha de metal lá dentro. Quando ele solta o ar, esse equipamento só funciona na expiração. Então ele solta o ar lá dentro, ela começa a vibrar. Essa vibração da bolinha gera uma oscilação, tum, 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 e essa oscilação gera um movimento vibratório, a oscilação gera uma vibração, tá? E essa vibração ela entra na árvore brônquica e quando ela alcança o muco, a secreção que acontece, efeito tixotrópico. Então eles conseguem, por meio da OAF, a gente consegue mudar a consistência da secreção, tá? Então ele alcança exatamente aquela frequência que a gente viu lá na vibrocompressão, que é ideal, ó, de 12 a 25 Hz. Ou seja, ele tem um papel mucolítico. Mucolítico é o quê? De quebrar o muco, tá? Ele é composto aqui, ó, são os equipamentos. É o Shake, o Flutter e o Shake é a marca de equipamentos ou dispositivos de OOAF. Ele é constituído por uma peça bucal que tá aqui, ó, ela encaixa aqui no aparelho. Tem um cone de material autolubrificante. Não é isso, deve estar aqui dentro. O conezinho que segura a bola. Tem uma esfera de aço, que é a bola que eu estou falando, e um capuz removível, que é esse aqui. Então, essa esfera de aço, ela fica aqui em cima desse cone, e aí a gente bota o bocal, fecha aqui o capacetezinho, o paciente solta o ar, expira aqui dentro. E essa bola sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, numa velocidade bem elevada. É a oscilação. Essa oscilação gera uma vibração, que entra dentro dos pulmões, bate no muco, e o muco tem um efeito tixotrópico, tá? Ela é indicada para pacientes que têm muitas secreções, principalmente em vias aéreas proximais, tá? Paciente com fibrose cística, bronquiectasia, DPOC, asma, pós-operatórios. Está contraindicada nesses casos aqui. Gente, muito importante ficar atento. Eu já tive uma paciente que tinha hemoptise vez ou outra. Quando começava a ver secreção com sangue, a gente parava imediatamente, porque não é indicado
manter, principalmente quando a gente começa a ver volume muito elevado, sabe? Paciente com bronquiectasia, às vezes ele apresenta hemoptise, é comum até ter hemoptise na bronquiectasia. Nesses casos, eu considero que seja uma contraindicação de fato relativa, tá? Mas se o paciente não tem histórico de hemoptise e de repente começou a ter uma hemoptise, se ele não tem bronquiectasia, então a gente melhor não fazer, é melhor investigar, tá bom? A técnica é assim, ó, na expiração, importante que o cachimbinho esteja com certa inclinação, porque se a bolinha, se a esfera de aço, ela mudar o posicionamento e sair um pouco do cone que tem dentro, a gente perde o efeito. Então, a gente precisa ter uma posição adequada da cabeça, formando esse ângulo aqui, tá? A expiração, ela precisa estar numa frequência boa, porque se a expiração for muito lenta, a bola não mexe, o aço, a esfera não sai do lugar. Então, a efetividade deste OAF, deste dispositivo, ele está relacionado ao grau de cooperação do paciente, ao posicionamento da cabeça, né, com o cachimbinho, e também se o paciente realiza um bom fluxo respiratório, tá bom? Caso ele não faça isso, esteja cabeça, por exemplo, não consigo fazer com ele deitado, não consigo fazer porque não dá, porque a bolinha sai do lugar, porque a gente tem dificuldade. Se o paciente ficar com fraqueza para soltar o ar, expirar um pouco mais forte, também não consigo. Então, tem algumas coisinhas que a gente vai ter que repensar se aplica-se ou não, se faz ou não faz no nosso paciente. Pensando nisso, em resolver o problema do anterior, veio a capela. A capela também trabalha com pressão positiva, só que ela trabalha a pressão não é por meio de uma esfera, é por meio de um plug que gera um contrapeso. É o plug que faz uma resistência à expiração do paciente, isso gera uma pressão, tá? Então, ele independe da gravidade, pode usar deitado, de cabeça para baixo, tá? Independe do fluxo do paciente respiratório e pode ser utilizado com nebulização, que eu acho fantástica, a melhor coisa da vida. Porque no outro lugar onde eu trabalhava, nós não tínhamos a capela. E qual era o problema? A gente também não tem aqui na UFAM a capela, tá? Mas qual era o problema? Eu tinha que passar 10 minutos nebulizando para depois fazer, sei lá, 6, 8 minutos de flutter. E aí eu perdia 20 minutos, né, do meu tratamento. E aqui é maravilhoso, porque é só conectar. Tanto faz conectar aqui, como conectar aqui na frente e colocar o bocal no copinho de nebulização, tá? Então é muito legal, porque dá para fazer isso com ele, dá para fazer deitado, enfim, de vários modos. Então a técnica, o paciente vai inspirar profundamente, ele vai expirar 3 segundos na peça, isso é importante, só para poder ter o efeito. Então, ele inspira, pode inspirar com o aparelho lá, não tem problema, mas ele vai puxar o ar pelo nariz. Quando ele soltar, é soltar pelo menos 3 segundos na peça, tá? E ele vai fazer isso, essas expirações 10 vezes, para poder, então, a gente poder ter um efeito e, pelo menos, né, dar a vontade de tossir ou mobilizar uma secreção. Após esse período, a gente vai remover e solicitar que o paciente tussa 2 a 3 vezes para expelir a secreção que foi mobilizada. Então, se o paciente tiver vontade de tossir antes, não tem problema nenhum, tá, gente? Essas 10 vezes, é como eu falei, em média 10 respirações, tá? Mas é aquele negócio, é meio receita de bolo. Então, depende da situação do paciente. Ele pode ficar, tá com vontade de tossir? Então, não. Vai lá, continua. Vai fazendo, é bom não ultrapassar um limite muito alto, tipo, o dobro disso não é adequado, tá? Mas aí a gente vai ver na resposta do paciente e às vezes a gente pode até associar com outra técnica, tá bom? Reiniciar o processo, depois que ele elimina a secreção e realizar 2 a 4 vezes por dia. Outra técnica de higiene brônquica, gente, exercícios físicos. Como assim? Nossa, exercício físico favorece a alteração de fluxo aéreo e essa alteração de fluxo aéreo é que ajuda na eliminação de secreções. Então, exercícios membros superiores, cintura escapular, ombro, tronco, membro superior principalmente, que trabalhe com movimento de tórax é muito interessante, mas
Eu até tenho uma revisão sistemática sobre isso, esqueci de colocar nessa aula, mas é muito interessante os resultados. O exercício físico, não só esses, mas o exercício físico, como está aqui, ó, pular corda, exercícios de esteira, bicicleta, todos os exercícios, as mobilizações de modo geral, elas são muito importantes e são úteis para ajudar na depuração, né, da secreção brônquica. Isso é muito importante que a gente tenha essa consciência, para não achar que higiene brônquica é só fazer técnica de escarro em si. Mas exercício físico é muito bom, porque modifica os padrões respiratórios. Então, se o paciente vai inspirar mais forte, bem, a gente acabou de ver ali drenagem autógena, tá? O ciclo ativo usa o quê? Inspirações mais profundas. Então, isso, gente, mobiliza secreções, por isso que é muito importante, tá? Bem, chegando ao fim, nossa quarta parte, nós vimos muitas técnicas, convencionais e contemporâneas, né? Qual é a melhor técnica? Bem, quero que vocês pensem nisso, mas eu vou trazer para vocês, acho que tem 3 estudos aqui. O primeiro deles é um estudo que foi realizado com pacientes que estão sob cuidados paliativos. Tá? São pacientes que estão em situações terminais, situações mais problemáticas. Eles quiseram ver aqui os benefícios de intervenção do manejo de secreção desses pacientes, porque os pacientes geralmente são acamados, são pacientes que acumulam muita secreção. Então, eles fizeram uma comparação de vários tipos, todos os tipos, e o que é que eles concluíram? Vamos lá. Eles concluíram que as terapias como a terapia de assistência, né, a tosse manualmente, então a tosse assistida, as insuflações e exsuflações mecânicas e a ventilação percussiva, com o objetivo de eliminar secreções ventilatórias ou respiratórias, melhor dizendo, foram as mais promissoras de um tratamento para os pacientes em cuidados paliativos com doenças específicas. Além do mais, a evidência necessita ser melhorada para a identificação dos tratamentos que são melhores. Então, eles aqui identificaram que, na verdade, técnicas como tosse, técnicas mecânicas, né, porque são pacientes que às vezes não respondem voluntariamente, então eles precisam de técnicas que deem suporte, que deem uma assistência, que complementem aquilo que eles conseguem fazer voluntariamente. Então, aqui eu tenho, diante de um perfil de um paciente que é mais complicado, um paciente mais paliativo, as técnicas de higiene brônquica, elas ajudam. Tem técnicas específicas para eles. Segundo estudo, aqui já é para pacientes com bronquiectasia, também uma revisão sistemática, verificando se as técnicas de clearance, né, as técnicas de higiene brônquica, para verificar, se eu não me engano, eles queriam ver se essas técnicas elas eram seguras. Eles queriam ver se as técnicas eram seguras para pacientes que estavam com exacerbação aguda da bronquiectasia. Gente, exacerbação aguda da bronquiectasia é um paciente hipersecretivo, tá? E é um paciente hipoxêmico, um paciente com desconforto respiratório, é um paciente bem angustiado. Então, só para vocês entenderem, olha, as técnicas ACT, técnicas de clearance, né, técnicas de higiene brônquica, são recomendadas para pessoas com bronquiectasia, tanto, em ambos os casos, tanto estáveis como durante exacerbações agudas. Pesquisas têm pesquisas prévias investigaram as técnicas de higiene brônquica em indivíduos com estabilidade, mas a segurança e a eficácia dessas técnicas durante a exacerbação aguda não foram revisadas. Então, eles quiseram mostrar se também, quando agudo, a gente pode aplicar essas técnicas. O que é que eles identificaram? Que todas as técnicas de higiene brônquica reportadas nessa revisão são seguras, são aparentemente seguras para adultos que estão passando por exacerbação da bronquiectasia aguda, né? E aqui os estudos foram 6 estudos, 120 participantes, tá? Deixa eu ver aqui se eles falam as técnicas. As técnicas foram
A técnica de ciclo ativo das técnicas respiratórias pode ser a mais efetiva em melhorar a exalação do gás, o volume de expectoração e a qualidade de vida relatada pelo indivíduo comparado com drenagem postural e percussão. Tá, gente? Super interessante. Aqui eles estão mostrando que o ciclo ativo, que é uma técnica mais recente, é uma técnica que depende do paciente, né? Ela é mais efetiva, ela demonstrou ser mais efetiva comparada às outras. E aqui, por fim, um outro estudo de revisão sistemática, nesse caso já com paciente com fibrose cística. E esse estudo é interessante porque eles concluíram da seguinte maneira. Então, eles dizem o seguinte, para variar, né? Eles disseram que eles são incapazes de definir claramente conclusões comparando as técnicas de higiene brônquica, principalmente com relação à VF1, vocês viram isso com o Flávio, né? Exceto para aquelas técnicas de pressão expiratória positiva e os drives, os dispositivos oscilatórios, como o caso do flutter, do shaker. Esses dispositivos, nós não tivemos diferenças para o VF1, tá? Ao longo de 6 meses de tratamento. Deixa eu só ver. E eu acho interessante aqui na conclusão deles, eu até botei uma tradução para vocês lerem comigo, que eu acho que responde a pergunta que eu fiz, qual é a melhor técnica? Eu estou mostrando aqui para 3 perfis diferentes, paciente paliativo, paciente bronquiectasia, paciente fibrose cística. São pacientes que precisam muito, porque são pacientes hipersecretivos, tá? Mas aqui na conclusão tem algo que me chamou muita atenção e, como eu disse, eu acho que responde a pergunta que eu fiz e eu acho que clareia as ideias de vocês sobre qual técnica usar. O professor mostrou, sei lá, 30 técnicas, nem sei quantas técnicas eu mostrei, talvez menos. Mas mostrei um monte de técnica, mas qual delas é a melhor, né? E aqui a conclusão ele diz o seguinte: nenhuma técnica de desobstrução das vias aéreas parece ser superior. Há poucas evidências para apoiar o uso de uma técnica de comparação de desobstrução de vias aéreas sobre outro em termos de função respiratória, preferência do participante e qualidade de vida. Para pessoas com fibrose cística, a pessoa com fibrose cística deve escolher a técnica de desobstrução das vias aéreas que melhor atenda às suas, olha só, necessidades em relação ao conforto, comodidade, flexibilidade, praticidade, custo ou qualquer outro fator. Gente, não há uma técnica melhor ou uma técnica pior. Temos técnicas mais antigas, técnicas mais modernas. Temos técnicas manuais, técnicas que usam dispositivos específicos, técnicas que o paciente é passivo, técnicas que o paciente é 100% colaborativo, né? Nós temos várias técnicas. Técnicas que são de transporte, técnicas que são de eliminação, técnicas que são de mudança de constituição do muco. Temos vários tipos. A escolha da técnica ela tem que ser feita em conjunto, né? Obviamente a experiência do fisioterapeuta, mas também a participação do paciente. Se o paciente gostou, se ele acha que está incomodando, se ele não está entendendo, se a condição de saúde se é uma doença de fato hipersecretiva, se hoje o paciente chegou com menos secreção, se hoje o paciente está com um ruído diferente de antes. Então, gente, na verdade, as técnicas, a escolha é nossa e a gente decide com o paciente, a gente vê o que é melhor para ele, às vezes a gente vai experimentando e vendo a evolução do paciente com uma técnica ou outra. Então, o importante é olhar para o caso e decidir baseado em cada caso. Não existe uma receita para tudo e para todos, tá certo? Eu acho que essa é a informação, eu acho que isso é uma mensagem final para vocês. E aqui eu acho que dá para a gente esclarecer algo que não basta somente fazer coisas boas, é preciso fazê-las bem, fazê-las de modo que a gente consiga fazer e dar resultado positivo, e a gente observar, não fazer por fazer. Acho isso muito importante.
E eu acho que esse seria o resultado e a mensagem final que eu gostaria de passar para vocês, certo? E a gente aqui vai encerra esses conteúdos de procedimentos de obstrução. Depois eu vou encaminhar um outro material com a parte de aspiração, tá? Que também faz parte dos procedimentos, mas não é uma técnica manual como essas aqui que eu mostrei para vocês, mas ela será apresentada e a gente terá a oportunidade de conversar um pouquinho sobre ela, tá? Então, desejo que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham entendido, desejo que vocês tenham um ótimo dia, estudem, tá? Esse módulo, essa unidade está só começando. E é isso, eu fico aqui à disposição, caso vocês precisem, já sabem onde me encontrar. Então, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.